analisar uns pontos aqui. Vejam, nos Estados Unidos existem duas direitas. Uma é globalista, associada aos democratas, associada ao BlackRock, aos grandes financistas, às grandes corporações. Ela está mais associada aí ao Deep State, ao lobby sionista, aos neocons, né? Mas também tem muito neocon no Partido Republicano, né? Mas hoje você tem também a direita, que ela está mais associada à extrema-direita, né? Ela é patriótica, ela é anti-imigrante, ela quer trazer a indústria de volta, é a direita trumpista, né? Tá, então eu estou dizendo que não existe esquerda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe esquerda, embora exista extremo esquerda nos Estados Unidos, né? Extremo esquerda empoderada, e pequenas minorias empoderadas. Por exemplo, vamos classificar Black Lives Matter, os antifas, né, o movimento LGBT, né? Então você tem aí grupos de extremo esquerda. Agora, a grande maioria dos Estados Unidos é de direita. São liberais de direita. Veja, 93% de todos os ataques e atentados com armas nos Estados Unidos, todo dia tem atentado com arma nos Estados Unidos. Estão associados à extrema-direita. Por quê? Ela ataca por quê? Porque muitas vezes ela ataca porque ela acha que porque são moderados demais, né? Por exemplo, como o caso do Charlie Kirk, né? Veja, quem mandou executar o Charlie Kirk não está lá no Estado sionista. Estão entendendo? O lobby que manda e desmanda em Washington e no mundo, né, queria financiar a Turning Point, que é a empresa lá do Kirk. O Kirk se recusou, né, a ceder ao lobby sionista e abandonou o MAGA, o Make America Great Again. Já existe uma guerra aberta entre sionistas e conservadores católicos. Veja, alguma novidade nisso? Alguma novidade nisso? Que existe aí uma grave disputa milenar entre sionistas, que sionismo é uma reforma do judaísmo, né? Que piorou tremendamente. O judaísmo é uma religião da antiguidade, né? Que fala de um povo escolhido, de um Deus vingativo, né? E coloca mandamentos, coloca um regramento moral para aquele povo. Agora, os outros povos não importam. Não importa nada, né? E depois veio o sionismo e reformou o judaísmo. Reformou e criou essa ideia aí da terra prometida para o povo escolhido, né? Por quê? Porque a Torá deles dizem que a diáspora, né, o espalhamento dos judeus pelo mundo, só será corrigida com a vinda do Messias. Como eles não acreditam no verdadeiro Messias, né, que é Jesus Cristo, e que não tem o povo escolhido de Jesus Cristo é todo mundo. Não é só o semita, o hebreu, né? Não é só os antigos moradores de Judá e de Israel da antiguidade, que não tem nada a ver com a Israel contemporânea, né? Que é a Israel da ONU. Uma coisa é a Israel da ONU, outra coisa é a Israel bíblica. Tanto é que a maioria dos moradores de Israel sequer são semitas. A maioria é Ashkenazi, descendem de cripto-judeus, que são falsos judeus. São judeus convertidos, né? São casares, são jázaros, né? Esse pessoal que mandou executar o Charlie Kirk. Vocês não tenham dúvida disso. Por quê? Porque eles são extremistas, né? Eles são extremistas, eles não aceitam perder nada, um centavo. A esquerda política radical, a esquerda radical, vamos dizer assim, a esquerda progressista, eu citei alguns aí, antifas, LGBT, é uma criação sionista. Israel é o mais radical movimento de extrema-direita do mundo. Então eles controlam as duas pontas. Os extremos pertencem aos mesmos patrocinadores, ideólogos, né? O propalado marxismo cultural, vocês lembram do marxismo cultural?
tão apregoado por Olavão, né? Que misturava Alborguete com Sócrates, né? Eu acho que estava mais para Alborguete. O propalado marxismo cultural pertence ao lobby sionista, é uma expressão típica do lobby sionista. O dinheiro vem da mesma fonte. Até o Elon Musk já se deu conta disso. Quem que é dono da CBS? Da ABC, da CNN, do New York Times, do Washington Post, do HuffPost, The Guardian, The Economist, BBC, Vox, BuzzFeed. É tudo Jázaro, é tudo sionista. Né? Por isso é que eles dominam a mídia, a informação. Por isso é que eles conseguem fazer um genocídio em Gaza. Porque eles têm a mídia na mão para falar a favor deles. Só há 2 países no mundo envolvidos diretamente em crimes políticos. Por exemplo, eu citei aí 2. Charlie Kirk, Martin Luther King, Kennedy. Veja, nos Estados Unidos, 1 a cada 4 presidentes já sofreu tentativa de assassinato, ou foi assassinado, ou sofreu tentativa de assassinato. 1 para cada 4. Só há 2 países no mundo envolvidos diretamente em assassinatos políticos. O primeiro é o campeão absoluto de crimes políticos, chamado que pratica a tal da decapitação, que faz parte de sua doutrina. É o campeão absoluto da maldade, vamos dizer, do índice da maldade, né? Nos últimos 5, 10, 15, 20 ou mais anos. É aquele feito pela ONU, lá em 1948. Né? Futuramente ele vai mudar de nome, ele não vai mais se chamar Israel, ele vai se chamar Sinagoga de Satanás. E ali sempre será a Palestina, que é o verdadeiro judeu bíblico, é o palestino, na verdade. Pessoal, a vida é feita de grandes falsificações, né? De grandes fraudes, né? De grandes enganações. O segundo mais letal do mundo em crimes políticos, não menos letal, chama-se EUA, United States of America. Veja que eles sempre votam contra tudo que interessa para as pessoas, para as populações, para os povos lá na ONU. E a ONU vai perdendo aí o seu significado, né? Cultura judaico-cristã é outro jargão, é igual ao marxismo cultural. Não existe nenhuma cultura judaico-cristã. Isso aí é uma enganação, é um engodo, é uma mentira. Não acreditem nisso. Lá em Israel, os israelitas cospem nos cristãos, cospem e batem e jogam coisas nele. Né? Veja, a cultura judaico-cristã e marxismo cultural procedem da mesma cloaca, né? Que investe em extremismo e em manipulação da informação. Né? Política não é brincadeira de criança. É um esporte de contato, full contact, né? Onde o Estado profundo joga sujo para vencer a qualquer custo. Está disposto a tudo. Os piores crimes concebidos pela mente humana. A realidade é pior do que a ficção, hein? Não se engane. Veja o Trump aí, ele não perdeu em 2020 por causa dos votos, mas por causa dos algoritmos, né? E por causa da própria censura praticada pelas redes sociais. E veio não crescendo. Ele é o fruto das redes sociais, o Trump, como o Bolsonaro aqui no Brasil também. Hoje, o verdadeiro inimigo é o controle invisível das big techs, das donas aí das redes. Veja, do assassinato de Kennedy ao tentaram matar o Reagan, né? Tentaram matar o Trump. A história dos Estados Unidos é uma total conspiração de uma elite, que a gente chama aí de Deep State. O Roger Stone, o lendário estrategista político. Roger Stone, ele foi apelidado de Darth Vader, lá do Star Wars, por seus inimigos, né? Ele deu uma notável entrevista ao Daniel Stulin, que eu sempre indico aqui no canal, o Daniel Stulin, né? Um dos melhores analistas. Veja, o Roger Stone ele abordou as maquinações sujas de Nixon até o ataque digital ao Trump, né? A política passou de uma arte de persuasão para uma guerra cognitiva dominada por algoritmos e conspirações. No jogo do poder, vencer injustamente não é pecado.
Pecado é perder, né, para o estado profundo, né? E também é um meio de sobrevivência. O establishment, né, o status quo da alta elite, da alta burguesia corporativa, globalista, bilionária, financeirista, né, das famílias poderosas, aí Morgan, Rothschild, né? Veja, o establishment teme forasteiros, como Trump. Coloca-os numa camisa de força, é isso. Cada vez mais apertada, né? Não existe jogo limpo na alta política. Regras, 4 linhas. Quem fala em 4 linhas tá fora. Esse negócio de jogo limpo, 4 linhas, é para leigos. Veja, e de acordo com Roger Stone, os verdadeiros inimigos de Donald Trump e dos Estados Unidos não são figuras que estão fora dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Vladimir Putin ou Xi Jinping. Não, é uma rede interna e global, conhecida como Deep State. Veja, é uma elite não eleita, que inclui ex-líderes. Por exemplo, o Obama é um deles, o Biden, a Susan Rice, né? O Steve Bannon, a James Clapper. É que o Steve Bannon está do lado do Trump, né? Mas até ele andou preso, né? Ele defende aí a direita trumpista, né? James Comey, o John Brennan, né, que orquestraram conspirações sediciosas como a farsa do dossiê Steele, o mito do hacking russo, né, que vai para deslegitimar a vitória do Trump em 2016 e derrubá-lo em 2020. Mesmo assim não conseguiu derrubar. Ele voltou, né? Porque algum acordo ele fez com o Deep State, para ele estar aí. Tanto que ele não está conseguindo quase nada. O monstro burocrático, herdeiro do complexo militar industrial. Veja, esse termo aí, complexo militar industrial, é o vaticínio de Eisenhower. Ele dizia, olha, no futuro nós seremos dominados por um complexo militar industrial e financeiro, né, que é um monstro, é um parasita que vai se apossando de tudo. Ele está aliado, esse monstro, às Big Tech, né? Big Data, Facebook, Twitter, né, proíbem vozes dissidentes usando os algoritmos e amplificam falsas narrativas para criar bolhas. Veja, o monstro burocrático ele está ligado a organizações globalistas, por exemplo, o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral, que foi fundada pelos Rockefeller, o Conselho de Relações Exteriores tem mais poder nos Estados Unidos do que a Casa Branca, o CFR, o Bohemian Grove, que é o clube mais fechado e também onde se pratica a bruxaria, né? Bohemian Grove. O Fórum Econômico Mundial na Europa, mais ligado à Europa. Veja, eles promovem guerras por procuração, como a da Ucrânia. Violam acordos, facilmente, como o Acordo de Minsk, o Acordo de Budapeste, para expandir a OTAN para a Ásia. Exercem controle populacional. Promovem guerras mesmo. Censura, lucros tremendos com armas, com drogas. O tal do combate ao terrorismo já eliminou 4 milhões de pessoas, né? Por exemplo, parece que andaram destruindo mais uns barquinhos aí. E o Stone enfatiza que os inimigos, exacerbados pela profunda influência de Londres, da City de Londres, porque onde está a família Rothschild e outras famílias ultrapoderosas, sobretudo Israel, onde está da extremo direita, exploram as fraquezas do Trump. Por exemplo, o Trump é um indivíduo que ele precisa ter aprovação da elite, ele é televisivo, ele gosta de se ver como um homem poderoso, então eles alimentam a vaidade do Trump. Eles põem pessoas, conseguem pôr pessoas lá dentro da Casa Branca, né, para adular, né, para lamber, para elogiar, para ele ficar sempre enganado. No entanto, o retorno de Trump sinaliza para alguma autonomia popular. O monopólio invisível pode sofrer rachas, recusas, retomadas, que é o que está acontecendo agora. Ele está rachado. A batalha pela liberdade contra o controle algoritmo e conspiratório está apenas começando neste mundo, né? Canal Luz no Fim do Túnel. Vamos já fazendo os vídeos mais curtos, né? Vocês assimilam melhor, pode assistir 2, 3 vezes o vídeo,
para assimilar bem as informações. Canal da mídia alternativa, independente, livre expressão, canal de livre comunicação. O canal tem 4.440 seguidores, né, que podem se tornar membros do canal. Acione o sininho, pessoal, dá essa força, faz um comentário. Ajude o canal a crescer. A gente tem que pedir porque nós utilizamos totalmente uma plataforma norte-americana, estadunidense, inclusive muitas vezes criticando a própria plataforma, mas vamos dizer, com o sonho, ou com a ilusão de melhorar a plataforma e levar a verdade, né? A gente procura imparcialidade, boas fontes, boas informações e a análise, né, que a gente se propõe a fazer. Ok, pessoal? Então peço aí a sua força e vamos em frente. Helder Araújo aqui, me despeço aí agradecido pela sua atenção. Até a próxima, pessoal.